Olá, seja bem-vindo ao terceiro programa da série Cartografia Escolar. Quando alguém quer ir a um lugar e não sabe ao certo o endereço, o que você acha que a pessoa pode fazer? Bom, primeiro, pode tentar perguntar qual o melhor caminho a algum conhecido. Se não der certo, pode consultar um guia de ruas. Com o avanço das tecnologias, para muita gente ficou ainda mais fácil. Na internet, além de conhecer com detalhes o endereço procurado, é possível ver passo a passo qual o melhor trajeto a fazer até chegar ao destino desejado. Tudo em apenas alguns cliques. E esse é apenas um dos exemplos de como os recursos tecnológicos tornaram mais simples a utilização de mapas em nosso dia a dia. No Salto de hoje, vamos falar sobre os impactos da tecnologia na elaboração de mapas e materiais cartográficos. Então, veja o que a gente preparou para você. Heróis em busca de tesouros perdidos. Rotas percorridas por piratas que desbravavam os 7 mares. Bastidores da criação de mapas na era dos descobrimentos. Você vai ver como os mapas ganharam espaço nas telas de cinema. O verbo é mapear. Veja como as diferentes formas de mapeamento estão presentes no nosso dia a dia. Saiba como as tecnologias digitais possibilitam o uso de novos recursos à cartografia. Conheça o Armazenzinho, um site voltado para crianças e adolescentes que disponibiliza mapas, informações históricas e jogos sobre a cidade do Rio de Janeiro. E no terceiro bloco, você acompanha uma entrevista com Lindo Matias, professor do Departamento de Geografia da Unicamp. A apropriação do computador e das técnicas digitais tem facilitado de forma bastante significativa a elaboração de mapas. E os mapas, portanto, têm se difundido rapidamente dentro da sociedade como um instrumento de comunicação de uma linguagem extremamente importante. Agora, no Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola. o canal da educação. Muitas vezes eles aparecem em filmes de aventura, de suspense ou épicos e colocam todos os personagens na rota de um tesouro perdido. Ou então indicam o caminho para o herói chegar a um determinado destino. E ainda podem dar pistas para grandes descobertas. Lá estão eles, os mapas, personagens de tramas da sétima arte. Na reportagem que abre o Salto de hoje, você vai ver como eles, vez por outra, se transformam em protagonistas. Preparados? Então, lá vamos nós. Uma cena antológica. Um dos maiores nomes da história do cinema mundial, Charlie Chaplin. E uma bola subindo e descendo em um jogo que satiriza o nazismo e o fascismo. É o globo terrestre que representa o poder em O Grande Ditador, de 1940. Os mapas também têm destaque numa aventura protagonizada por um jovem chamado Ernesto Guevara, que ficou mais conhecido como Che. Antes de liderar a revolução em Cuba, o nosso hermano resolveu partir em uma viagem pela América do Sul com um amigo Alberto Granada a bordo de uma motocicleta. A história dos jovens idealistas rendeu um filme dirigido por Walter Salles. Fecha de salida, 4 de enero. El periplo, de Buenos Aires hasta la Patagonia, y después a Chile. Chile, 12. Luego al norte, Sigue. hasta los 6.000 metros por la columna vertebral de los Andes, Atacama, hasta Machu Perú, Picchu. 3 de febrero. De ahí 1300 al leprosario de San Pablo, en la Amazonia peruana. Y después Colombia. Y después cuando cumplo 30. Destino final, la península de Guajira en Venezuela, en la punta norte del continente. 3 meses después, nos plantamos en la península de Guajira. La punta de este continente grandioso. Outra viagem célebre também foi mostrada nas telonas. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ganhou ares de comédia na produção dirigida por Carla Camurati e lançada em 1995. Apontado pela crítica como o representante da retomada do cinema nacional, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, mostra que cruzar um oceano em pleno século XIX era uma grande aventura. Gracias a Dios. De esta tierra yo no quiero ni un poco.
Ainda nas ondas da aventura, a figura do pirata faz parte do imaginário há muito tempo. E um dos piratas mais famosos da ficção, o capitão Jack Sparrow, vivido pelo ator Johnny Depp, também usou e abusou dos mapas para tentar se dar bem nos 4 filmes da série Piratas do Caribe. Se o mar quase sempre é mostrado nas telas como misterioso, mistério é o que também não falta na história de O Código da Vinci, livro que fez sucesso em todo o mundo, escrito pelo norte-americano Dan Brown. Adaptado para o cinema, o suspense mostra o professor Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, seguindo mapas e pistas em busca do Santo Graal. Mas é claro que os mapas não existem só para indicar o caminho de tesouros e lugares perdidos. Eles fazem parte do nosso cotidiano e das mais variadas formas. Por isso, o verbo mapear é tão usado. Para quem acredita no poder dos astros sobre o nosso destino, existe o mapa astral. Para os que precisam monitorar a cidade, são traçados os mapas das principais ruas e avenidas. E o que dizer, Murilo, da medicina, que faz mapeamentos de diversas áreas do nosso corpo? Portanto, mapear é preciso. Veja na reportagem. A ideia de um mapa pode nos remeter à descrição de um lugar, seja ele uma cidade, um país ou um continente. Já a ideia de mapeamento nos faz lembrar que os mapas também podem ser utilizados para o estudo em outras áreas além da geografia, como, por exemplo, a medicina. Depois de anos de estudos, cientistas conseguiram mapear o genoma humano. Com base nesse mapeamento do DNA, que traz precisas informações genéticas de cada um de nós, é possível definir como vai ser o desenvolvimento de uma pessoa e, por exemplo, prevenir possíveis doenças. Além disso, essa espécie de mapa da vida tem levado a descobertas surpreendentes, como a clonagem. Mapear também é uma prática comum a outras áreas. Quando o assunto é astrologia, os olhos se voltam para o céu. Com base no posicionamento dos astros, é que surge o chamado mapa astral. Os mapas, eles são justamente a ferramenta de trabalho do astrólogo, ou seja, a partir do cálculo daquele momento, que hoje em dia é feito por computadores, mas que no passado exigia cálculos elaboradíssimos, né? O astrólogo vai tirar essa relação entre os planetas naquele momento e seu posicionamento, e com isso se tiram conclusões das características, das consequências daquele momento que se iniciou. Então, realmente, o mapa é a base de trabalho para o astrólogo. O mapa astral de uma pessoa mostra como estava o céu no momento em que ela nasceu. A partir daí, o astrólogo faz interpretações sobre as características daquele indivíduo e também sobre o que a vida pode estar lhe reservando. Se o mapa é de uma pessoa, do nascimento de uma pessoa, a gente vai conseguir ver várias características psicológicas, subjetivas que ela vai manifestar ao longo da vida dela. Também vai poder prever possíveis acontecimentos que venham a suceder na vida dela, de acordo com o mapa. Então, assim, isso para uma pessoa, por exemplo, para uma empresa, você vai poder enxergar um pouco da relação com os clientes, com os sócios entre si, a relação com o mercado, o sucesso financeiro, o sucesso em termos, vamos dizer, de durabilidade também. Também no mapa de um casamento você vai ver várias características de como aquela relação vai se dar. Então, depende do que você está analisando. Do céu para a terra. Os mapas também podem ser usados para acompanhar o dia a dia de uma cidade. É o que acontece no Rio de Janeiro. No Centro de Operações do Rio de Janeiro estão integrados 30 órgãos municipais e concessionárias que monitoram o funcionamento de toda a cidade. E esse monitoramento é feito por meio de câmeras e também de mapas. O mapa ele é fundamental hoje na nossa visão de ação e de atuação dentro da cidade do Rio de Janeiro. Nós conseguimos juntar várias informações de vários locais e de vários órgãos da prefeitura
e de concessionárias, e com essas informações a gente cruza essas informações, integra essas informações e faz um georreferenciamento em base de dados espaciais. O Centro de Operações fez o mapeamento dos carros da Prefeitura, dos semáforos, dos transformadores de energia e das escolas e hospitais do Rio de Janeiro, entre outros itens. Todos esses mapas são usados em conjunto e auxiliam no planejamento da cidade. Através do mapa, a gente conseguiu fazer ações dinâmicas da cidade. Então, através dessas informações, a gente cruza essas informações e faz com que a gente torne a vida de ações dos órgãos que têm que tomar as ações com mais facilidade. Pois é, mapas variados, de diversos tipos e com diversos objetivos. Dá para duvidar da importância deles nas nossas vidas? Fotos de satélites, programas de localização, aplicativos de busca. Quando o assunto é mapeamento, o que não faltam são recursos digitais. Tecnologias que causam impactos não só na maneira como os mapas são elaborados, mas também na forma como usamos esses materiais. Os novos tipos de mapeamento disponíveis na web são temas de pesquisa da professora Tânia do Canto, da Unesp. Veja no contexto. Uma nova cultura do mapeamento? As tecnologias digitais, junto com a internet, têm sido o principal meio de produção e distribuição da informação. Isso também acontece com a própria cartografia, né? E essa cartografia ela vem acompanhando a evolução dessas tecnologias. Então, os mapas passaram a ser mais dinâmicos, interativos, com animações, fotos, vídeos, né? E, nesse sentido, a cartografia também mudou. Hoje, particularmente, a gente vive um novo momento da cartografia, que evoluiu com essas tecnologias, que seria um momento em que as pessoas, usuários comuns mesmo, poderiam, eles mesmos criarem os mapas, né? Então, através de tecnologias como Google Maps, Bing, Yahoo Maps, tudo isso é possível produzir mapas que combinam informações desses meios com informações criadas pelos próprios usuários. Ao meu ver, a cartografia toda mudou com essas novas tecnologias, né? Porque a relação agora que o mapa que é estabelecida entre o mapa e o usuário é de outro tipo. Não existe mais um autor apenas do mapa. O mapa ele vai se construindo, a cartografia vai se construindo agora com a participação mesmo dos próprios usuários. Novas formas de mapear. Hoje o que a gente percebe é que existe como uma prática mesmo, até uma cultura nova, né, ligada a essa cibercultura, é que os mapas eles passaram a se tornar mais colaborativos, né? Então, a partir de um único produto, que seria o programa Google Maps, você cria um novo produto que busca mapear outros tipos de coisas, né? Então, além de uma pessoa só poder criar um mapa, esses aplicativos que a gente chama de mashups, eles são, na verdade, combinação de várias ferramentas, vários conteúdos que já estão disponibilizados na internet e, desse modo, eles criam outros modos de produzir os mapas e outros conteúdos também. Novos mapas, novos usos. Essas tecnologias, né, elas permitem que os usos dos mapas se ampliem. Então, você não tem mais um uso só científico ou para divulgar um conteúdo geográfico ou uma informação histórica. Os mapas, eles passam a ser mais contextualizados à vida cotidiana das pessoas, né? Então, você tem vários hoje projetos que não se restringem à geografia ou à cartografia escolar também, mas projetos que são muito mais amplos e que agora incluem os mapas, né? E isso possibilita com que as pessoas, que o mundo dos mapas se abra para as pessoas em geral, não fique restrito a apenas um grupo, né? Então, assim como hoje você tem os blogs que permite que as pessoas deem uma notícia, debatam sobre elas, hoje com essas tecnologias novas de mapeamento, o mundo dos mapas não ficou mais restrito aos cartógrafos. E com isso a gente pode ver outras realidades, outras geografias, outras histórias.
As novidades no campo da tecnologia cartográfica também vão estar em destaque depois do intervalo. E você vai conhecer alguns mapas interativos criados para atrair o público infanto-juvenil. É no próximo bloco. Salto para o Futuro volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do Salto para o Futuro. Na antiguidade, alguns mapas foram feitos em placas de argila, como na Suméria, onde hoje ficam o Iraque e o Kuwait. Mais tarde, com o desenvolvimento das técnicas de impressão em papel, os mapas se difundiram com maior facilidade. E hoje eles estão aí, a um clique, na tela do seu computador, e são interativos. Na reportagem, você vai conhecer algumas produções que usam muitos recursos tecnológicos. As novas tecnologias trouxeram algumas mudanças para o universo da cartografia. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também teve que se adaptar a essa nova realidade. As novas tecnologias, elas conseguem trazer aos produtos do IBGE uma maior usabilidade e permitem a utilização, a criação de novos produtos, novos serviços. Então, é claro que com o desenvolvimento de tecnologias, isso tem que ser incorporado. Então, em todas as fases dos trabalhos do IBGE, tanto na criação desses produtos, quanto na disseminação também. Isso só vai tornar os produtos mais acessíveis e cada vez mais utilizados. No site do IBGE é possível encontrar mapas interativos que mostram os resultados de pesquisas realizadas pelo Instituto. Além disso, o IBGE criou outras páginas na internet, voltadas especialmente para crianças e jovens. Nós temos o site 7 a 12, que é um site voltado mais para o público infantil, de 7 a 12 anos, como diz no nome. Temos o IBGE Teen, que é para um público mais adolescente. E temos outros canais, tem o canal de mapas, que tem uma série de links para diversos mapas, tem a área de mapas escolares nesse site também. O IBGE 7 a 12, que eu acho que seria mais voltado ao público escolar, porque ele tem diversos conceitos em cartografia mesmo, utilizando animações, né, feitos em tecnologia flash, que aí ele procura passar os conceitos de uma forma mais lúdica, né? O IBGE procura atender às necessidades, principalmente de estudantes. Então, colocando de uma maneira fácil mapas que possam ser utilizados na escola, em trabalhos escolares. Então, esses mapas estão disponíveis no IBGE e são mapas básicos, representando a divisão do território nacional, os estados, os municípios, algumas características físicas, como clima, relevo, vegetação. Então, esse tipo de mapa pode ser encontrado no site do IBGE. E tudo isso foi feito pensando em chamar a atenção dos jovens para a cartografia. Essas novas gerações, elas estão mais antenadas em novas tecnologias. Então, a gente procurou fazer um trabalho que atraísse, apresentasse o conteúdo dos atlas, mas de uma forma um pouco mais lúdica e interativa para essa nova geração, né? A identificação das diferenças e das semelhanças é muito mais rápida através de um mapa. O mesmo produto, a mesma informação poderia ser vista numa tabela ou num gráfico, mas através do mapa isso é muito assimilado mais rápido por quem está olhando. Então, por isso, a utilização dessas novas tecnologias é cada vez mais incorporada e ela se espalha por dentro de todas as áreas, tanto da estatística, da cartografia, da educação. Na verdade, ela permeia todas essas áreas. Mas como o professor pode trabalhar melhor com os recursos multimídia como esses que a gente acabou de conhecer na reportagem? Esse é um dos temas pesquisados pela professora Sueli Gomes, da Escola de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia. Cartografia e novas tecnologias.
Bom, a gente sabe que o advento das novas tecnologias trouxe muitas mudanças para a cartografia de modo geral. Mas não é só para a forma de produzir, de armazenar e de disponibilizar mapas de um modo geral, mas nas formas de interação entre as pessoas e os mapas. Isso advém do fato de que as novas tecnologias possibilitam obter imagens de satélite e transformarem as informações em mapas e formas cartográficas diversas e disponibilizar isso num outro meio, que é a multimídia, que é o suporte entre textos, imagens, som e animação somada aos mapas. Cartografia multimídia. Bom, hoje uma pessoa pode pesquisar informações diversas sobre um trajeto de viagem pela internet, um mapa, e não só acessar, mas pode ser coautor, acrescentando informações, quando o projeto cartográfico permite isso, numa base, né, que é a internet, que pode ser acessada também por outras pessoas comuns. Então essas mudanças, né, essas novas mídias somadas às formas cartográficas, têm sido chamadas de cartografia multimídia. A cartografia multimídia na escola. Aumenta significativamente o interesse das crianças pelos mapas. Por quê? Quer queira, quer não, direto ou indiretamente, a nossa vida hoje está permeada pelas novas tecnologias. Então, as crianças que têm um certo interesse pelos mapas ou ainda que não têm interesse, quando eles têm em mãos um computador, né, com um projeto cartográfico multimídia, especialmente esses disponíveis na internet, e eu tenho trabalhado com o IBGE TIM, que é um projeto nacional, mas que oferece dados, informações que a gente pode trabalhar, inclusive em nível local, o interesse das crianças significativamente aumenta. Segundo o padre José de Anchieta, a população do Rio de Janeiro, em 1585, 20 anos após a fundação da cidade, era de cerca de 3.850 habitantes. A grande maioria, cerca de 3.000, era formada por índios. Esta é uma das informações que estão presentes no Armazenzinho, um portal voltado para crianças e adolescentes que utiliza recursos interativos como o mapa digital da cidade do Rio de Janeiro. Uma viagem ilustrada pela história e pela geografia da capital fluminense. E você embarca com a gente na reportagem de Bruno Cruz. O engenheiro Francisco Pereira Passos, que empresta o nome ao Instituto de Urbanismo da cidade, foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906. A gestão de Pereira Passos ficou marcada por promover uma grande reforma urbana que deu ao Rio de Janeiro traços semelhantes ao da capital francesa. E foi depois dessas transformações que a cidade ficou conhecida como maravilhosa. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Para que crianças e jovens pudessem conhecer melhor a cidade, em 2008, o Instituto Pereira Passos decidiu criar o Armazenzinho. O Armazenzinho é um site que está dentro do site Armazém de Dados e a ideia principal é passar um conteúdo da cidade, principalmente cartografia, informações, que nem está no armazém, existem esses mesmos dados, né, de uma forma geral, para o público, para estudantes. O Armazenzinho ele é mais voltado para a área infantil e jovens. Não que a linguagem dele seja uma linguagem infantil, mas ele trata esse conteúdo, principalmente cartografia, noções mínimas, junto ao aplicativo que mostram na prática, por imagens, por uma série de fatores mais interessantes e jogos, o conteúdo desses temas. Ele tem uma gama grande de dados sobre a cidade, de história, de noções de cartografia
de cartografia propriamente dita, de mapas, etc. E tem também jogos, quebra-cabeças, adivinhações, perguntas, porque a ideia é que você comece a formar, não só informar, né, mas formar também a criança, o jovem, no sentido de que ele possa ter acesso a boa informação de maneira técnica correta e entender, decodificar essa informação e utilizar na sua vida diária. Porque a ideia era que a educação tivesse a seu dispor uma área onde pudesse, de conteúdos bastante técnicos, mas que de forma que a criança pudesse passar para a criança aprendendo melhor por meio de informações em mapas, informações em figuras, em imagens. Durante o desenvolvimento do armazenzinho, a interatividade foi uma preocupação constante. Bom, por exemplo, muitas dessas informações já são publicações de IPP. Por exemplo, as pranchas da cidade do Rio de Janeiro, que são feitas há muito tempo. O que nós fizemos? Pegamos aquilo e transformamos. Colocamos animações, para ficar mais fácil, tem mais informações da cidade, qual era aquele ponto, quais eram os locais. A gente tem muito essa preocupação de evolução da cidade. Agora estão entrando novos aplicativos, como o Rio Mapas, que você mostra a evolução da cidade, da área central, onde a cidade começou. Então, são vários aplicativos, várias edições que já haviam e nós trabalhamos para ficarem mais fáceis para as crianças. Realmente são inúmeras ferramentas, né? Só citando em linhas gerais, tem algumas que mostram a evolução da cidade, outras que mostram as histórias e formação dos bairros, outras que são quebra-cabeças de imagens de fatos relevantes da cidade, outros lugares interessantes para a criança ir não só conhecer, como a gente até indica passeios que existem nessas áreas. Por exemplo, um mapa mudo, que a criança pode abrir na tela, imprimir e depois colorir. E esse material você encontra nas papelarias assim, Brasil, mas não municípios, né? E aí o Rio de Janeiro montou esse mapa para ser uma forma de dar conhecimento às crianças da cidade. Tem uma outra área que é um mapa mental, que é um mapa onde as crianças saem com o professor de sala de aula, passeia no entorno da escola e depois ela retorna à sala de aula abrindo a tela e inserindo os elementos que ela observou na paisagem, no seu passeio. O Cristo Redentor é uma orientação muito grande para a cidade, porque ele está posicionado de uma forma que a mão direita dele aponta sempre para o sul e ele está sempre olhando para o leste. Então a gente mostra isso também numa área de conteúdo e depois na prática, para que a criança compreenda essas orientações, como a cidade está orientada, como ela é formada geograficamente. E é um grande número de aplicativos que tem disponível lá. Uma solução encontrada pelo Instituto Pereira Passos para prender a atenção das crianças foi a criação de um personagem animado. O tio Denis acompanha as visitas ao armazenzinho e tira dúvidas sobre os conteúdos apresentados pelo site. Você vai saber agora como surgiu a ideia e conhecer o profissional que inspirou o personagem. O arquiteto Denis Gaiva trabalha no Instituto desde 1984, sempre na área de cartografia e mapeamento. Denis é também um grande pesquisador da história do Rio de Janeiro. Ele é o responsável pelas histórias que contam as origens de cada um dos bairros disponíveis no site do Armazenzinho. São 160 bairros. Ele escreveu, basicamente, a história de todos os bairros. Ele, no mapeamento das trilhas da Floresta da Tijuca, ele mapeou todas as trilhas da Floresta da Tijuca. Então é um personagem que conhece muito a nossa cidade e nós gostaríamos de homenageá-lo até pelo esse conhecimento, esse entusiasmo dele, né, pela cidade que ele sempre se dedicou. E aí por isso que surgiu esse personagem. O personagem deles foi muito engraçado, né? Me pegou de surpresa, né? É uma coisa que eu não sabia, que iam criar um personagem deles e tudo. E criar uma primeira versão. A primeira versão eu olhei assim, eu disse, olha, não está muito parecido comigo, não. Aí eles pegaram fotos minhas e desenvolveram um segundo personagem, esse que está atual, mas, obviamente, é um personagem. Mas o que vale é a homenagem, né?
E já que o assunto é interatividade e internet, a gente lembra você que na sexta-feira é dia de participar aqui no Salto para o Futuro do debate sobre cartografia escolar. Se você tem perguntas ou algum comentário sobre essa série, não perca tempo e escreva pra gente. O e-mail é salto@mec.gov.br. Ou, se preferir, ligue durante o programa. O telefone é 0800 282 6757. A gente conta com a sua participação. No próximo bloco, é hora de entrevista. O convidado de hoje é o professor Lindon Matias, do Departamento de Geografia da Unicamp. O professor de Geografia hoje não se dará mais o direito de ficar única e exclusivamente com livro didático, única e exclusivamente com mapa convencional de papel. A gente volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro e neste terceiro bloco vamos de entrevista. A presença das tecnologias digitais na elaboração de mapas. Esse foi um dos temas da conversa que você acompanha agora. É com você, Carla Freire. E hoje o nosso bate-papo é com Lindon Matias, professor da Universidade Estadual de Campinas, do Departamento de Geografia. Há mais de 20 anos ele trabalha com pesquisa e ensino de geotecnologias. Professor, eu começo a entrevista nesse terceiro programa da série Cartografia Escolar perguntando: o surgimento das novas tecnologias de comunicação e informação desencadeou transformações na cartografia e quais foram as principais mudanças? Carla, sem dúvida nenhuma, essas transformações das tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças significativas para o fazer cartográfico. Não somente na forma como nós pensamos essa atividade, mas também na forma como se faz essa atividade. É importante lembrar que comunicação e informação são questões fundamentais do mundo contemporâneo e que estão diretamente ligadas com a atividade da sociedade de forma geral. Dada a importância que isso hoje tem no mundo moderno, a comunicação e a informação através dos mapas está cada vez mais sendo significativo na forma como a sociedade trabalha, como a sociedade vive em última instância. As principais transformações vêm na forma de como se produz hoje a informação cartográfica. A apropriação do computador e das técnicas digitais tem facilitado de forma bastante significativa a elaboração de mapas. E os mapas, portanto, têm se difundido rapidamente dentro da sociedade como um instrumento de comunicação de uma linguagem extremamente importante. E quais são as novas representações cartográficas surgidas no ciberespaço, professor? É importante nós lembrarmos que a necessidade de representar o espaço através de mapas é uma coisa já muito antiga, que vem desde o surgimento da sociedade humana. Então, o que acontece hoje em dia é que o formato, a forma como se faz essas novas representações é que está mudando significativamente. Então hoje, graças ao aporte do computador, as mídias digitais, como nós chamamos, elas são o veículo da elaboração dessas novas representações. Hoje são os mapas digitais, são as informações em modelos tridimensionais, são as imagens de satélites, que são as principais formas hoje com as quais nós representamos o território de forma geral como nós conhecemos. Fala-se muito em nova cultura do mapeamento ou nova cartografia ditada por essas tecnologias digitais. É possível falar em nova cultura do mapeamento? Nós temos que lembrar que, ao longo da história, a forma como a sociedade representa o seu território, ela vem mudando e vem mudando de acordo com a técnica. Então, na verdade, não é só uma nova, mas é uma renovada forma de como se elaborar a representação cartográfica. Graças hoje às novas tecnologias que estão disponíveis, as pessoas estão se apropriando dessas novas técnicas para representar o seu território. Eu não diria que existe uma nova cultura, mas existe uma forma nova de se trabalhar com essas representações graças a essas novas técnicas que estão sendo, aos poucos, utilizadas para a elaboração de mapas. Com essas mudanças influenciadas pelas tecnologias digitais, o que mudou na relação entre homem e espaço? Nós sabemos e temos consciência de que o espaço é uma questão fundamental
da instituição da sociedade. Não existe sociedade sem espaço e sem a dimensão do tempo. Tanto que hoje nós falamos em espaço-tempo. Portanto, entendemos cada vez mais como nós nos apropriamos desse espaço, que resultantes configuram a organização desse espaço na forma de uma produção consentânea com as várias características da sociedade. Então, nós não podemos compreender em termos da sociedade na sua plenitude. E parte significativa desse entendimento, dessa compreensão, passa pelo registro cartográfico. E ferramentas como o Google Maps e o Google Earth, as redes sociais todas. Quais são as possibilidades de uso de mapas que a gente vê hoje? É importante, né, nós pensarmos na historicidade desses fenômenos, inclusive desses fenômenos da técnica. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu sou pré-internet. Ou seja, a minha formação e o meu preparo como profissional geógrafo, né, foi no momento em que nós não tínhamos ainda a disposição da internet. Então hoje, sem dúvida nenhuma, essas ferramentas que estão sendo veiculadas, que estão disponíveis em grande parte, elas são bastante importantes para a mediação que nós temos com a sociedade. Por quê? Porque a forma como a gente pensa o espaço hoje, em grande parte, também vem através daquele conhecimento que, principalmente, as pessoas no seu dia a dia têm contato com essas tecnologias. Você cita, por exemplo, o Google Earth, por exemplo, que nós temos hoje a possibilidade de acessar a informação que está disponível na rede mundial de computadores com imagens sobre o território em escala global, ou seja, do mundo inteiro. Claro que isso por si só não resolve o problema de como nós pensamos o espaço geográfico na contemporaneidade. Por quê? Porque as imagens em si só, elas nos mostram uma certa visualização estática e de um determinado momento do que está materializado na paisagem. É importante que exista, para interpretar essas imagens, um conhecimento mais detido da geografia do mundo na atualidade e de como esse espaço representa um determinado momento da história dessa relação, por exemplo, entre a sociedade e a natureza. Sem dúvida nenhuma, esses instrumentos não podem ser relegados, eles são importantes, principalmente na escola e no fazer pedagógico dos professores que estão militando para uma melhor análise do espaço geográfico. A gente falou no modo de se usar mapas, mas o modo de se produzir mapas também mudou. E quais são as novas possibilidades geradas pelo surgimento dessas novas tecnologias na forma de se produzir mapas? Sem dúvida nenhuma, eles facilitam muito. Por quê? Porque hoje a gente consegue, através dessas tecnologias, reunir num ambiente único e numa unidade de tempo relativamente pequena, uma grande quantidade de dados e de informações. E em diversas naturezas, como a gente chama. Ou seja, dados na forma de imagens, dados na forma de dados estatísticos, fotografias, diversidade imensa. Isso significa que quem produz o mapa tem à sua disposição a possibilidade de, usando programas específicos, como os sistemas de informações geográficas que nós conhecemos, como os sistemas de processamento de imagens e assemelhados, de reunir isso e categorialmente transformar isso em informação e poder representá-los cartograficamente. Agora, é importante nós não esquecermos que não basta simplesmente juntar essa gama toda de dados que hoje estão disponíveis. Aliás, há que se ter em conta que esse é o grande desafio. Mais informação não significa necessariamente ter um domínio do conteúdo do que se quer entender e do que se quer expressar através dos mapas. Eu diria que hoje o desafio é cada vez maior, porque como a gente tem a disponibilidade de acesso aos vários tipos de dados, torna-se mais importante o rigor da interpretação do conteúdo e de como nós iremos, palavra da moda aí, né, filtrar esses dados todos, buscando qualificar a informação que é aquela essencial e necessária para cada caso. Então hoje é comum a gente perceber que o acesso a essas informações,
que estão nas diversas mídias digitais, elas são mais efetivas. O que não quer dizer necessariamente que elas devem ser usadas indiscriminadamente. Aí, entendo que o papel do educador é fundamental. Por quê? Porque o educador vai poder mediar, intermediar essa relação com essas mídias para com os educandos, por exemplo. E para as aulas de geografia, quais foram as possibilidades cartográficas geradas pelo surgimento dos novos recursos digitais? Esse é um grande desafio hoje. Os educadores geógrafos precisam repensar as suas práticas efetivas em sala de aula. O que significa que eles precisam cada vez mais se apropriar dessas tecnologias que estão disponíveis, os programas computacionais, os dados que estão disponíveis, mas precisa fazê-lo de forma consciente, de forma crítica. Ou seja, que isso seja um instrumento real, adequado ao ambiente de sala de aula ou do processo educativo como um todo, e que, de maneira nenhuma, pode se tornar um modismo pura e simplesmente. Vejo que os educadores têm que necessariamente ter um domínio apropriado dessas novas tecnologias e desses produtos que estão disponíveis e, acima de tudo, procurar trabalhar na forma, principalmente formas novas, de como efetivamente esses instrumentos podem ser um veículo de trabalho na sala de aula. Não se trata pura e simplesmente de levar toda essa tecnologia para a sala de aula como se ela fosse a solução para os problemas da sala de aula. Os problemas da sala de aula, da necessidade de intermediar o processo educativo, continuam sendo basicamente os mesmos. Agora, são aliados que podem nos ajudar bastante. Então, o Google Earth, por exemplo, em sala de aula, é uma grande ferramenta para aproximar, por exemplo, grandes temas da geografia, como a geopolítica do mundo atual, contemporâneo, as formas de uso e ocupação da terra no mundo, a questão dos recursos, entre outros tantos temas que estão disponíveis, para o aluno de uma forma mais próxima no seu dia a dia. Até porque nós temos que ter em mente que grande parte dos educandos chegam hoje à escola, portanto, à aula de geografia, com essas demandas, porque já tiveram um certo contato com elas através do filme, através da televisão, através do jornal, das revistas, etc. Então, o professor de geografia não pode desconhecer, digamos, negar, né, aos seus alunos esse conteúdo que é extremamente expressivo e significativo no momento. Mas veja, esse é mais um elemento que vem no sentido de tentar ajudar o educador e nunca, ao contrário, deve ser uma coisa que vai atrapalhá-lo. Se eu não consigo, se eu não tenho capacidade, por exemplo, de adaptar esses instrumentos às minhas necessidades pedagógicas para uma boa aula de geografia, então, portanto, eu tenho que evitá-los. E os alunos, professor, como eles podem aproveitar melhor esses conteúdos? A principal característica, talvez, desses novos instrumentos é que eles se difundem rapidamente e que eles, de certa maneira, permitem o acesso pelas mais variadas pessoas. Isso significa que esses instrumentos não estão presos única e exclusivamente ao ambiente escolar, à sala de aula, ou, por exemplo, como o velho mapa, papel que ficava lá guardado no tubo de mapas dentro do armário do professor. Então, isso significa que os alunos já podem, nas suas demandas, nas suas necessidades, trazer ao professor de geografia vários elementos do contato do seu dia a dia com esses instrumentos, que tiveram acesso em casa através do computador, que tiveram acesso de alguma maneira em eventos científicos de outra ordem, qualquer coisa como essa. Então, a grande característica e talvez a principal importância que essas tecnologias significam no mundo atual é que, obviamente, dentro de certas condições, elas se tornam efetivamente de acesso mais rápido e mais direto para todo mundo. Os alunos, ao meu ver, com a sua inquietude, com a sua necessidade de estar sempre atualizado, estar sempre em dia, como a gente diz, com as modernidades, eles podem, inclusive, ser um agente bastante significativo nessa transformação, inclusive, da sala de aula. Porque eles vão estar sempre querendo
ter o acesso, querendo discutir essas novas mídias, querendo discutir e ter como elementos, né, da sua formação essas novas tecnologias, que, aliás, eu acho que é um direito que eles têm. E aí o professor não poderá evitá-los, né? Então, como eu disse antes, essa é a grande demanda que está posta para o professor de geografia. O professor de geografia hoje não se dará mais o direito de ficar única e exclusivamente com livro didático, única e exclusivamente com mapa convencional de papel. Isso é importante, mas ele terá que também trabalhar com o Google, terá que trabalhar com os mapas digitais, inclusive com os vários programas de cunho geográfico que hoje estão disponíveis, inclusive gratuitamente na rede de computadores mundiais, com os quais ele poderá, sempre com a preocupação adequada, transformá-los em instrumentos adequados para o seu trabalho ao longo das várias séries escolares, ao longo das diversas atividades e com os objetivos que lhes são pertinentes dentro da educação. Então, professor, esse é o último ponto da nossa conversa de hoje. Eu gostaria que você contasse alguma experiência interessante no uso de tecnologia e mapas. Olha, hoje, especificamente aqui no nosso Departamento de Geografia da Unicamp, nós temos dentro do programa PIC Júnior, né, que é aquele de bolsas, né, de iniciação científica para o pessoal do ensino médio, uma experiência em que nós estamos realizando, sob minha coordenação, o mapeamento, né, das formas de uso e ocupação da terra com alunos do ensino médio da rede pública de Campinas, utilizando imagens de satélite, né, que é uma coisa bastante interessante, ao meu ver, que permite a esses alunos, por exemplo, um acesso e um conhecimento sobre essas novas tecnologias. Inclusive no sentido de agregar a experiência que eles trazem da sala de aula com a experiência que a gente tem na universidade. Existem também algumas experiências muito interessantes que a gente tem podido acompanhar com o uso de imagens, né, através do programa Google Earth, por exemplo, inclusive dissertações e teses defendidas aqui no nosso programa de pós-graduação da Unicamp, com professores que estão aos poucos tentando desenvolver alguns instrumentos, né, mais voltados para a sala de aula e localizados nas experiências concretas dos educandos com o uso de imagens. Temos também tentado desenvolver algumas ferramentas para o ensino de alguns temas da geografia, como a parte de maquetes virtuais, feitas em computador, utilizando alguns programas específicos, onde os alunos podem ser copartícipes na elaboração dessas maquetes virtuais e que também possa servir de instrumento para o ensino das vastas temáticas da geografia, como a parte de relevo, a parte de hidrografia, a parte de uso e ocupação e assim por diante. E com esta entrevista com o professor Lindon Matias, a gente encerra o programa de hoje. Mas o tema cartografia escolar continua em destaque aqui no Salto para o Futuro, amanhã. No quarto programa da série, nossos entrevistados falam sobre outros temas relacionados ao papel dos mapas na escola. E você não pode perder. É amanhã, às 7 da noite, aqui na TV Escola. O canal da Educação. Tchau. Tchau.